Oi, boa tarde para quem está assistindo pelo YouTube. Então, para começar, né, eu já vou ali para o PET, vamos de mão na massa. Está começando o PET 5 essa semana e nós vamos abordar nesse vídeo a primeira semana do PET 5. Qual que foi o conteúdo abordado nessa semana? Né, vocês já devem ter dado uma olhada, mas o conteúdo é classificação dos seres vivos, né? Então, a gente vai agora para a nossa apresentação dessa semana, que eu sempre disponibilizo para vocês com as correções. Então, hoje nós estamos começando a semana 1 do PET 5, e o que deve ser alcançado ao final dessa semana. É importante a gente ver isso, porque às vezes a gente fica, nossa, será que é para eu aprender todos esses detalhes? E a gente tem que se focar, na verdade, no principal. Qual é o principal a ser aprendido essa semana? A evolução dos sistemas de classificação dos seres vivos. Aqui, o sentido da palavra evolução significa as alterações que foram ocorrendo ao longo do tempo, tá bom? Depois eu vou explicar melhor o sentido da palavra evolução. E o segundo objetivo é entender a organização taxonômica adotada atualmente. Taxonômica, que palavra é essa, professora? De onde veio? Alguém aqui fala para mim no chat se já viu essa palavra antes. Taxonômica. Fala para mim aí, se sim ou se não. Não. Yara diz que não. Mais alguém? Ixi, depois eu falo de novo sobre a prova, tá bom? Vamos concentrar agora no conteúdo da aula. Quem é NDF alemão? Quem é o NDF? Que eu acho que não colocou o nome na lista de presença. É eu quem? Aí seu nome sala. Por favor. Matheus. De qual sala, Matheus? 7º A. Obrigada. Depois eu falo de novo sobre a prova. Já escutei o que significa, o Richard está falando, que já viu sobre a palavra taxonomia, que é baseada na característica igual a um grupo de indivíduos. Interessante, Richard, é isso mesmo, tá? Então, hoje a gente vai acrescentar essa palavra no nosso vocabulário, taxonomia. Vamos entender o que ela é e como é que ela é usada no estudo de ciências, né, na biologia. Tá. O objetivo dessa aula é falar sobre classificação. Mas vocês já se perguntaram por que é importante a gente classificar? Né? Por que será que é importante? Já pensou se a gente não classificasse nada? Eu vou citar aqui um exemplo para vocês. Supermercado. Digamos que vocês queiram passar rapidinho no supermercado para comprar um lanche antes de ir para a escola. Vocês já estão super atrasados e vocês querem pegar um lanche específico. Falem para mim aí no chat alguém um lanche que você gosta, que você ama, que você vai no supermercado correndo só para pegar esse lanche. Um lanche de supermercado, porque eu tô dando exemplo de supermercado. Salgadinho. Tá, qual salgadinho? Um chup-chup? Tem chup-chup no supermercado? Biscoito recheado. Tá. Agora, imaginem que vocês vão chegar no supermercado e não tem seção. Não tem seção de biscoitos, não tem seção de grãos, tipo arroz, tipo feijão. Não tem seção de verdura, tá tudo espalhado e tu tem que correr em todo o supermercado para achar o seu biscoito antes da aula começar. Olha como é que não seria um desespero, né? Então, existir setores dentro do supermercado é importante para que você vá exatamente no setor que você vai achar o que você precisa. Se você quer um biscoito, você vai na seção de biscoito. Se você quer um salgado, você vai na seção de salgado e vice-versa. Então, a classificação, ela facilita a organização das coisas. E quanto mais organizado, mais fácil vai ser de você achar aquilo. É que nem nas nossas casas. Deixa eu olhar para vocês aqui agora. Nas nossas casas é assim também.
Imagina em um guarda-roupa super bagunçado, né? Quando você vai sair, se você, eu quero sair com aquela roupa específica. Oi, Pedro, bem-vindo. Estamos gravando a aula, já começamos. Tá, você quer achar uma roupa específica e tá tudo bagunçado. Então, é muito melhor se você classificar suas roupas. Põe pelo menos as camisas num lugar, as calças em outro, e assim vai. Então, você já sabe, aqui eu vou achar minhas camisas. Camisa de sair, camisa de ficar em casa, tudo separadinho, é mais fácil de achar. Assim também é com seres vivos, né? Como o PET traz informação para nós aqui logo no início, estima-se que existam 50 milhões de espécies de animais e vegetais no planeta. Agora, imagine, se não houvesse um nome para cada uma dessas espécies, uma organização, seria muito complicado a gente saber de que ser vivo a gente estaria falando. Alguém falaria, eu quero falar aqui dessa formiga, mas que formiga é essa? Se eu quiser conversar com outra pessoa, fica até difícil de dizer para ela de quem que eu estou falando. Então, usar nomes, classificar, ajuda a gente se organizar e encontrar informações sobre aquele ser vivo. Quem que entrou agora foi a Luana, depois eu faço chamada de novo e atualizo minha lista, tá bom? Eu já fiz a chamada aqui, depois eu acrescento um monte que entrar depois. Então, por exemplo, se eu falasse o nome de uma abelha, quem está com o microfone ligado para eu poder desligar? Deixa eu ver. Pedro. Pedro está desligando o microfone, tá? Qualquer coisa você liga de novo, se você quiser fazer pergunta. Tá, então, se eu falar o nome de uma abelha, por exemplo, Escaptotrigona postica. Professora, você falou latim? Falei, porque o nome de espécie é escrito em latim. Escaptotrigona postica. Se eu falar esse nome aqui, se um japonês falar esse nome, vai se referir àquele indivíduo, àquela espécie. Por quê? Porque está organizado, né? Tá com o nome. Quando eu quero me referir àquela dele, falo o nome dela, todo mundo que já sabe o nome das espécies, ou que quiser pesquisar, se colocar o nome, vai achar pesquisas, informações sobre aquele ser vivo. Então, por isso que é importante a gente classificar, né? Para a gente poder organizar as informações, encontrar melhor, tá bom? Continuando aqui. Dentro de ciências, no estudo de ciências, no estudo dos seres vivos, a organização dos seres que existem, a ciência que faz isso é chamada de taxonomia, tá? Taxonomia. Até tentem falar aí para poder se acostumar com a palavra. Eu gosto de ficar repetindo para poder me acostumar. Quanto mais a gente vai repetindo, a gente vai escrevendo e vai fazendo coisas a respeito daquela palavra nova, mais fácil da gente lembrar dela depois. Então, o que é a taxonomia? É a ciência responsável por fazer a classificação sistemática dos seres vivos em categorias afins. Como assim? São os seres vivos, eles são divididos, organizados, ou seja, classificados em grupos, conforme características afins, ou seja, coisas que eles têm em comum. Esses grupos dos seres vivos podem também ser chamados de táxons, que vem de taxonomia. Quando eu falar táxon, é a mesma coisa que grupo. Tranquilo? A tentativa de classificar os seres vivos ela é bem antiga. Por exemplo, Aristóteles foi um dos primeiros, no século IV a.C., a propor o método de classificação. Então, para ele, por exemplo, os seres vivos podiam ser divididos em animais e plantas, sendo que os animais seriam aqueles com sangue e os sem sangue. Né? Ele colocou, por exemplo, o pernilongo como não tendo sangue. E as plantas divididas em ervas, arbustos e árvores. Então, essa foi a proposta de Aristóteles no século IV a.C. Professora, e o que mais que aconteceu em relação às propostas de classificação? Se vocês forem estudar isso, que é conteúdo lá do ensino médio, vocês vão ver vários cientistas que propuseram várias categorias, várias formas de classificar os seres vivos. Mas um clássico, que é o chamado pai da taxonomia moderna, que foi o que propôs as bases para o que é usado até hoje em dia para organizar os seres vivos,
foi a ideia, né, o jeito de organizar proposto por Carl Nilsson Linneu, né, ou Carl von Linné, né, que o nome dele é estrangeiro, né, várias pessoas falam de ou a portuguesa, uma palavra, ou falam no original, mas é Linneu. O Linneu, ele criou a hierarquia, ou seja, os grupos que conhecemos hoje. Hierarquia, o que é uma hierarquia? Né? Por exemplo, quando você trabalha numa empresa, existe uma hierarquia nessa empresa, dos mais básicos, dos funcionários, até a chefia. Então, entre os funcionários que fazem todo o serviço pesado e a chefia que está ali comandando tudo, nós temos vários setores. Esses setores vão comandando outros setores. Então, a gente tem as chamadas categorias de organização. E como elas estão indo do mais simples para o mais complexo, a gente chama de hierarquia, tá bom? Na organização dos seres vivos, a gente faz isso com hierarquias. A gente vai do mais simples ao mais complexo. O que tem menos, o que é menos abrangente, é o que é mais abrangente. Vocês já devem ter ouvido falar dos reinos dos seres vivos, que são 5, né? Reino dos animais, reino das plantas, reino dos fungos, reino dos protistas e qual é o outro reino das bactérias, que é o monero, tá bom? Então, 5 reinos que a gente pode resumir os seres vivos existentes, todos eles. Mas existem subcategorias, subtaxons, que são mais simples, que vão contendo cada vez menos seres vivos, até chegar ao nível de espécie. Por exemplo, eu posso citar a espécie humana, né? Nós somos seres semelhantes entre nós, que quando nós cruzamos, nós geramos descendentes férteis. Esse é o conceito de espécie, indivíduos semelhantes entre si, quando cruzam, geram descendentes férteis, tá bom? Então, nós temos dessa categoria mais simples, por exemplo, nós seres humanos, até uma categoria mais complexa, que nos incluiria, por exemplo, a classe dos mamíferos, que já está bem aqui, ó, classe dos mamíferos, que inclui várias ordens de mamíferos, várias famílias, vários gêneros e várias espécies de mamíferos. Então, pensem sempre nisso. De espécie até reino, espécie mais simples, reino mais abrangente. Quais são as categorias? Vamos ler juntos. Em casa, leiam também para poder exercitar. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo. Agora, lendo do mais abrangente para o menos. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá? Com o tempo, a gente vai se acostumando a lembrar essas categorias, tá bom? Existe um macete para decorar elas, que eu esqueci de copiar ele aqui, eu vou sair, vocês vão estar vendo, e vou escrever aqui embaixo, quando vocês receberem já vai estar escrito, que é reficofage. O que significa esse reficofage, professora? Você escreve num papel e vai lembrando. Re de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Reficofage, tá? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorias, ou 7 taxons. Alguma dúvida? Minha net tá ruim, que pena. Que pena. Depois você assiste pelo YouTube, tá bom? O que você não conseguir ver, mas fica na sala. Qualquer coisa, deixa a pergunta aí no chat, um pouco que você conseguir entrar, tá bom? Tá, vocês estão acompanhando, né, gente? Estão perdidos, não. Olhem para a tela, vão lendo, vão tentando entender, acompanhar, tá bom? Porque senão vocês vão ficar boiando perdidos. Vamos lá. Reficofagem. Então, essas são as categorias propostas por Linneu e que são usadas até hoje, tá bom? Outro exemplo, professora, que você pode citar dessas categorias de seres vivos, né? Nós temos aqui, começando de um siri, tá? E aí nós temos desde a espécie dele, que está escrito aqui abaixo, Uca rapax,
Nós temos outro representante aqui, ó, que é de uma espécie diferente, mas que faz parte do mesmo gênero, que é o gênero Uca, que é essa primeira palavra, tá vendo que está em comum nos dois? Então, aqui nós temos uma espécie, aqui nós já temos duas espécies, mas que fazem parte do mesmo gênero. Acima de gênero, qual é a categoria? Família. Então, além desse Yucca rapax, que nós vimos lá no início, rapax, nós temos já outras espécies que têm até gênero diferente, tá vendo? Que surgiu um outro nomezinho aqui agora, o Uca-Uca, o Cipode. Então, já são de gênero diferente. Então, que categoria eles podem pertencer igual? Família, que é categoria acima de gênero. Então, na seguinte, a gente já tem várias famílias aqui, representantes de diferentes famílias. Diferentes famílias podem fazer parte de uma mesma ordem, que aqui no caso é Decápodas. E mais um nível acima, nós temos outros representantes aqui. Aqui já não temos mais siris, caranguejos, nós temos já lagosta e o tatu de jardim, né? Que fazem parte, já que são de ordens diferentes, de um grupo maior, que é a chamada classe crustáceo, né? Classe dos crustáceos. E se nós continuarmos categoria acima, os crustáceos podem ser incluídos com outras classes de seres vivos, né? Nós já temos aqui incluído, por exemplo, uma aranha, que é o aracnídeo. Aí, como está aqui o aracnídeo junto com os crustáceos, eu já estou me referindo a uma categoria maior que só uma classe. Estou com duas classes aqui já. Então, aí eu já tenho um filo, que é a categoria superior. Que filo é esse? Artrópodes. E se eu incluir um outro ser vivo que não parece nem com o aracnídeo e nem com os crustáceos, né? Ou seja, um que não é um artrópode, uma minhoca. O que eu já tenho aqui? Eu tenho uma categoria acima de filo, que nesse caso é o reino animal. Professora, se incluir qualquer ser vivo aqui, vai dar certo deles pertencerem ao mesmo grupo, por exemplo. Se eu incluísse aqui uma planta, eu poderia dizer que a planta, junto com os aracnídeos e os artrópodes em geral, né, que são os crustáceos e aracnídeos, seria do reino animal? Não, porque a planta já é de outro reino, reino vegetal. Então, a gente tem que saber a classificação, como que aquele ser vivo já é estudado, para poder saber se ele tem a ver ou não com esse grupo que eu estou tentando organizar aqui. Então, esse exemplo que eu estou mostrando, ele já está correto, mas se eu tivesse um exemplo aqui tentando encaixar uma planta, aqui não daria certo. Tá? Então, as categorias taxonômicas são espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino. Tá? E aqui tem exemplos de cada uma dessas categorias. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ok. Sem dúvida. Tá tranquilo aí, Richard? Tá bom, vamos continuar. Que critérios são usados para organizar os seres vivos nesses taxons? Existe um divisor no modo de classificar os seres vivos em diferentes grupos. E esse divisor foi após a proposta da teoria da evolução pela seleção natural de Darwin e Wallace. Né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar de seleção natural, daquela viagem que o Darwin fez no Beagle, que ele veio com toda aquela proposta da evolução, que é através de seleção. Então, depois dessa teoria da evolução pela seleção natural por Darwin e Wallace, se modificou a maneira de organizar os seres vivos. Porque antes, eles eram agrupados no mesmo táxon por semelhanças. Ah, então, se tem asa, então faz parte do mesmo grupo. Se tem pelo, faz parte do mesmo grupo. Então, por características semelhantes, eles eram incluídos no mesmo grupo. Mas depois de Darwin e Wallace, não eram apenas semelhanças visíveis ou coisas que pareciam a olho nu, mas começou-se a levar em conta características evolutivas, os ancestrais incomuns dos seres, os fósseis de animais extintos e a genética. Como assim? Existem seres que fazem parte do mesmo grupo que eles não se parecem em nada, né?
Como é que se sabe, então, que eles fazem parte do mesmo grupo? Estudos de estruturas muito pequenas, que não são visíveis a olho nu, por exemplo, dos genes, que está lá no DNA, dentro da célula que todos os seres vivos possuem. Então, estudos dessas estruturas muito pequenas têm mostrado que seres que são muito diferentes visualmente, na verdade, eles têm um ancestral próximo, tá? Ou seja, em algum momento na história, eles foram um, né? É como se fosse assim, eu tinha uma população de indivíduos, ela foi mudando, mudando, gerando novas espécies. E aí essas mudanças levaram à formação daquela espécie e daquela outra, que não tem nada a ver, eu olhando hoje em dia, mas que ali atrás, no passado, que são muitos milhões de anos, elas já tiveram um ancestral comum. Isso é bem interessante, porque revolucionou a taxonomia. Antes, os grupos eram classificados porque pareciam. Agora, coisas que não se parecem podem ser colocadas no mesmo taxon, conforme os estudos evolutivos. Por quê? Né? Evolução, professora, a gente ainda não sabe ainda muito bem em biologia, porque evolução, quando a gente fala, nossa, Richard, vamos usar o seu exemplo que você estava conversando durante a aula. Richard, parabéns. Você tem evoluído, né? Você tem cada vez tornado uma pessoa mais inteligente, Richard. Você está estudando bastante, fazendo cursos de informática, pensando já no vestibular, no 7º ano. Parabéns, Richard, você está evoluindo. Então, quando a gente usa esse exemplo para falar evolução no nosso dia a dia, a gente está falando de melhora, cara, evolua, melhore. Mas, do ponto de vista de biologia, ou seja, de ciências, tá? Não, eu estou tentando ser otimista aqui, então, tá? No estudo de ciências, não é assim. Evolução em ciências não significa melhora, mas significa mudança. Por exemplo, o que seria, se eu trouxesse para um exemplo grosseiro, uma mudança, se eu fosse trabalhar o conceito de evolução numa mudança para mim, seria, por exemplo, eu pintar meu cabelo inteiro de loiro. Isso seria uma mudança. Isso seria uma evolução, não necessariamente para melhor, tá bom? Então, em ciências, voltando aqui para a nossa apresentação, evolução não é sinônimo de melhora, mas evolução é sinônimo de mudança, tá? Mudou, pode ser que seja melhor para aquela espécie, pode ser que seja ruim para aquela espécie, pode ser que não faça diferença nenhuma, mas está evoluindo, tá bom? Então, por isso que eu cortei aqui a palavra melhora, porque não confundam em ciências quando a gente fala que os seres vivos estão evoluindo, que eles estão melhorando. Não, eles estão mudando. Isso pode não feder nem cheirar para eles, isso pode ser o boom PCS, tipo, eles podem se dar muito bem ou podem se dar muito mal, tá bom? Aí aqui é só um exemplo nessa imagem da mesma estrutura em diferentes seres vivos, né? Que faz parte aqui da estrutura do braço, um dos ossos do nosso braço, que está presente em outras estruturas de locomoção no cão, no pássaro e na baleia. Então, é o mesmo osso que modificou a forma, o tamanho e como é que ele se associa a músculos, né? Para ter a função do sistema locomotor. E para finalizar essa parte teórica, essa classificação dos seres vivos, ela depende da gente dar nome para as coisas. Aqui no supermercado tem o setor da padaria, tem o setor dos biscoitos, e por aí vai, hortifruti. Aqui nós temos uma nomenclatura que é clássica, que é chamada de nomenclatura binomial de Linneu, que foi o Linneu que propôs essa nomenclatura. Que nomenclatura é essa? Para se nomear um grupo, a base é dizer o nome daquela espécie, o nome de uma espécie. É o mais simples, lembra que a categoria mais simples é a menos abrangente? Como é que a gente define o nome de uma espécie? Uma espécie, como diz o nome da nomenclatura, é bi. Tem 2 nomes, binomial. 2 nomes, sendo que esses 2 nomes a gente não pode escrevê-los de qualquer forma.
Resumindo aqui, o primeiro nome tem que ser escrito com inicial maiúscula e o segundo nome com inicial minúscula. Além disso, esse nome ele é escrito em latim, que é a linguagem que foi escolhida, a língua que foi escolhida para se padronizar o nome científicos. Então, todos os nomes científicos são escritos em latim. Homo sapiens, por exemplo, está em latim. Então, para eu mostrar que esse nome está em latim, eu não posso escrever ele de qualquer forma. Ele tem que ser escrito ou em itálico. O que é ser escrito em itálico? É a letra, se vocês compararem homem e homo sapiens, o homem está escrito normal, o homo sapiens já está meio com a letra inclinada. Então, essa inclinação das letras, elas indicam essa escrita em itálico, e os nomes em latim podem ser identificados colocando esse efeito na escrita. Mas e se não tiver condições de colocar em itálico? Você pode sublinhar, vou fazer aqui para vocês olharem. Vocês podem sublinhar essa palavra. Aí eu vou ter que tirar o itálico dela e colocar um sublinhado. Cadê o sublinhado? Aqui. Pronto, identifiquei. Não tenho condições de colocar o sublinhado. Então, qual que é a outra forma de eu identificar? Eu colocando em negrito. Negrito é eu fazer a letra ficar mais forte, assim. Tá? Então, eu posso usar qualquer uma dessas três representações em itálico, sublinhado ou em negrito, para mostrar que a palavra está escrita em latim. Eu acabei tirando o itálico da primeira aqui, estaria errado. Ah, meu Deus. Vai, gente. Pronto. Agora ficou certo. Então, se eu escrever o nome científico sem estar identificado, assim, sem seguir essas regras, está errado. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Nós já vamos passar para a resolução dessa semana. Podemos continuar? Tranquilo, vamos lá. Qualquer coisa, podem abrir o microfone. Ou enviar para mim uma mensagem depois. Na primeira questão, né, é trazida essa imagem. E a gente pode ver que os objetos estão separados em grupos, em 4 diferentes grupos, né? Imaginando que esses grupos seriam classificações dos seres vivos, né? Como uma analogia, nós vamos responder algumas questões. Na primeira questão, letra A, todos os objetos estão em um mesmo tabuleiro. Certamente eles possuem alguma característica em comum. Que característica é que todos esses objetos têm? O que vocês responderam? Aham. A resposta está nesse teu comentário, Arthur. Todos aqui são tampinhas, tá bom? Eu vou parar de ficar saindo porque vai aparecer a resposta. Todos aqui são tampinhas, tá? Como ele falou, tem até tampinha de fazer dayplate. Enfim, vamos lá. 1B. Na primeira letra B, no tabuleiro, os objetos foram separados em 4 grupos. Indique qual deve ter sido a característica escolhida para essa divisão. Então, todos são tampinhas, né? Por isso estão todos nesse tabuleiro. Mas o que levou a dividir essas tampinhas nesses 4 grupos? Né? Tem tempo para pensar? Alguém quer falar? Eu não estou conseguindo ver vocês escrevendo. Eu teria que falar no microfone, no áudio. Ok. Tipo de tampinha. Então, no canto nós temos tampinhas de refrigerante, tem umas outras tampinhas aqui também, né? Colocaram vários critérios nesse grupo aqui, tem de refrigerante, tem de bisnaga, acho que isso aqui é de hidratante, tem de detergente aqui também. Por que eu sei que é um critério desse grupo? Porque elas não estão nos outros, estão todas aqui, ó, 1, 2, 3. As de detergentes estão aqui, tá? E os de refrigerante estão todos aqui. Aqui, tampinhas de amaciante, e assim vai. Então, esses foram os critérios. Esse critério provavelmente foi usado para separar esses grupos, tipos de tampinha. E a primeira letra C. No grupo de tampas maiores, que característica você adotaria para separá-los em 6 grupos? Eu estou olhando para essas 6 tampinhas aqui.
Que característica eu poderia usar para separar essas tampinhas em 6 grupos? São todas do mesmo formato, todas do mesmo tamanho. Então, eu não posso usar formato e tamanho para separá-las em grupo. O que que muda entre essas tampinhas grandes aqui? Tempo para pensar. Se alguém quiser falar, vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, vocês têm que ser mais corajosos e falar, nós vamos errar. O que muda nelas é a cor. Então, se eu fosse separar essas tampinhas aqui em 6 grupos, tanto que eu tenho 6 cores aqui, eu poderia separá-las por cor, tá bom? Continuando aqui, a primeira letra D. Atualmente, o sistema que utilizamos para classificar os seres vivos obedece uma hierarquia que vai do reino à espécie. Então, tá aqui de reino mais abrangente da espécie menos abrangente. Se considerarmos todos os objetos do tabuleiro como componentes de um reino, os 4 grupos seriam filos. E os 6 grupos que separou da letra C? Então, esses aqui seriam o reino das tampinhas, os 4 grupos seriam os 4 filos de tampinha, e esses grupos que eu formei conforme as cores, que categoria ele pertenceria? Então, se eu estou indo para de reino, para filo, a próxima categoria mais simples em relação ao filo seria classe. Então, a resposta seria que a minha divisão por cores se representariam classes de tampinha, tá bom? E essa daqui, né, que trouxe essa representação dos seres vivos, aqui são todos animais, pediu para a gente analisar as afirmativas aqui e dizer qual delas que está correta, ou quais delas que são corretas. Eu assisti algumas aulas porque eu interpretei de uma forma e eu vou passar para vocês exatamente dessa forma que eu interpretei. Essa é uma questão adaptada. A questão original que usou essa imagem, ela não foi com o objetivo de analisar essas afirmativas. Então, o que eu vou falar para vocês, se vocês assistirem um vídeo de um outro professor, ele pode falar outra coisa, mas eu vou dizer o motivo do porquê que eu estou fazendo diferente, tá bom? Por exemplo, começa já o meu... Na verdade, a minha intriga com essa questão está na afirmativa 1. Representa o reino animal. Esse 1 representa o reino animal? O que é mais lógico que pareceria é que sim, porque ele está ali em cima, todas as setinhas derivam dessa daqui, ó. Ele vai originar aqui essa outra figura, que vai originar essas outras aqui, assim vai, para cá também. Então, do um se ramificam os outros. Então, se os seres vivos estivessem todos representados nessa figura, eu diria que está correta. Mas a minha intriga com essa questão é que nem todos os grupos animais estão representados nessa imagem. Aqui a gente tem os mais simples representados, nós temos o molusco e nós temos aqui 2 artrópodes. Mas nós temos no reino animal também os floríferos, os quinidários, os platelmintos, os nematelmintos, os anerídeos, que não estão aqui. Então, o U não representa o reino animal. Então, para mim, essa afirmativa não está correta. Eu vi outros professores falando que estava correta, mas eu discordo, tá? Vamos continuar. 2. Representa o filo que pertence à mosca e à lagarta. Então, o 2 aqui está representando lagosta. Mosca e lagosta. Eu acho essa questão difícil para vocês responderem, porque vocês ainda não estudaram os reinos. Reinos são os próximos capítulos. Ele já está colocando aqui uma questão que está exigindo que vocês julguem se uma mosca e uma lagosta são do mesmo filo. Mas ninguém falou isso para vocês ainda? Como é que vocês vão saber? Então, eu acho que essa questão está totalmente fora de contexto aqui, tá? Por isso, eu vou ajudá-los, ainda bem que está tendo aula hoje. Mas moscas e lagostas pertencem ao mesmo filo que é o filo dos artrópodes. Quando lá na frente vocês vão estudar os artrópodes, vocês vão ver que fazem parte do mesmo filo. Então, 2 aqui está correto, tá? Fazem parte do mesmo filo. 3. O 3 aqui representa o gênero do porco, chimpanzé e esquilo.
Tá? Então, olhem do 3, olha as ramificações que vão aparecer. Vai para o esquilo, para o chimpanzé e para o porco. Mas também ramifica para o 4, né? Que vai dar para os felinos e para os cães, né? O canis, que inclui o lobo e o cão doméstico, e a raposa. Então, o 3, ele não está representando só o porco, o esquilo e o chimpanzé, está representando todos ali, porque dele vão derivar os outros, né? É um grupo que inclui todos esses. Então, não é um gênero, porque o gênero, ele inclui seres muito parecidos. Por exemplo, eu citei o canis familiares, canis lupus, eles são até derivações da mesma espécie, mas para ser do mesmo gênero, tem que ser tudo canis. Canis e a próxima palavra que é o epiteto específico. Vocês vão ver isso no ensino médio, tá? Não tem problema. Mas aqui eu tenho seres muito diferentes. Eu tenho felis, que é um felino, por exemplo. Eu tenho pantera, na verdade é um leão, não tenho nenhuma pantera aqui representada, mas seria um felino. Eu tenho felis catus, que é o gato doméstico. Então, são gêneros diferentes, não são do mesmo gênero, tá bom? Então, 3 aqui não é verdadeira essa afirmação. A 5 representa a espécie do cachorro, tá? Então, nós temos aqui no 5. Se ele tivesse falado 6, daria certo, porque o cão e o lobo, eles são da mesma espécie, Canis lupus. Só que o nosso cachorrinho, que a gente gosta tanto, eu tenho 2, ele é uma subespécie de lobos, Canis lupus familiares, né? Mas aqui ele não está falando dos 6, ele está falando dos 5. 5 é uma raposa, e ela é, né, de outra espécie, outro gênero. Então, essa está incorreta. Qual seria, então, conforme o meu julgamento que eu explicitei aqui para vocês, a afirmativa correta? Apenas a 2, tá bom? Eu vou saber quem assistiu a minha aula e quem assistiu outra aula por pessoas colocarem afirmativas corretas 1 e 2 ou só a 2. E por aí está se encontrando que é a 1 e a 2. Mas conforme a minha análise, é só a 2, tá bom? Terceira questão. Segundo as regras de nomenclatura, marque a alternativa em que a espécie está escrita corretamente. Deem uma olhada em todos esses nomes de espécie e vejam se está seguindo as regras. Quais são as regras, professora? 2 nomes escritos em latim, ou seja, tem que estar ou sublinhado, ou em itálico, ou em negrito. A próxima regra, a primeira palavra tem que ter a inicial maiúscula e a segunda palavra inicial minúscula. Então, daí, professora, qual que é a correta? A que está seguindo todas essas regras? É a Tá. Aleluia! Uma participação em áudio, letra A, muito bem. Canis lupus, que é o lobo, tá bom? E acabou a nossa aula de hoje. Eu vou encerrar a gravação no YouTube. Muito obrigada por vocês terem chegado até aqui. E vou continuar minha conversa com o pessoal na sala. Se eu for encerrar a gravação, gente, e eu sair, eu já vou voltar. Então, não corram. Que na última aula fechou sem querer e todo mundo correu. Peraí que eu tô voltando. Vou interromper a gravação. Peraí. Interromper.